Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, para te trazer uma palavra de fé, uma palavra que te fortaleça, uma palavra do Senhor. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Deus. Então, e Deus é meu Pai, é seu Pai, é o nosso Pai. Então, eu não me canso de todas as vezes vir aqui fazer esses vídeos para te trazer essa alimentação espiritual. Pode ser que você ache que a comida é repetitiva, né? Que é tudo a mesma coisa, quase, né? Que muda algumas coisas, né? Mas é isso mesmo, eu te convido para a gente todo dia nos alimentarmos desse alimento espiritual. Eu quero te passar sempre essa mesma palavra. Qual é a palavra? A graça do Senhor, a palavra do Evangelho do Senhor, porque é a palavra de Deus, é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso alimento espiritual. Por isso, antes de continuar, eu quero te pedir para que você se inscreva no meu canal, que você comente, que você dê aquele joinha, para que os algoritmos do YouTube entendam que é relevante essa palavra para você e para as demais pessoas. Porque eu conto com você, eu conto com sua participação, que você faça isso, que você contribua com esse reino que é seu, que é meu, que é nosso, o reino do Senhor. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros da herança de Jesus Cristo, porque a Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nosso Salvador e nosso intercessor. E como Filho de Deus, Ele tem uma herança. E nós somos agora coparticipantes da herança de Jesus, né? Da herança do Filho de Deus, da herança do nosso Senhor, a qual servimos plenamente com alegria e paz. Então, hoje eu quero falar sobre uma palavra do coração, né? Eu quero falar sobre o coração, né? Eu não sei se você sabe, mas agora no dia 29 de setembro foi comemorado o Dia do Coração, né? 29 de setembro. E esse dia foi instituído, né? Foi instituído pela Organização Mundial, né? Pela Federação Mundial do Coração, há 22 anos atrás. Então, é novo isso, né? O homem, há pouco, para Deus, o nosso coração é muito importante para Deus há mais de 5.000 anos atrás. Mas o homem agora que instituiu isso, né? Que entende, né? O homem agora que entende que o coração é um músculo importante, né? O coração, ele não é só um músculo que nos faz respirar, mas ele é um músculo aonde, biblicamente, ele é apontado como o centro do nosso templo, né? Então, o centro do templo de Deus, que Deus habita em nós, é o coração, e eu tenho certeza que Ele habita no seu coração, no meu coração. Então, essa joia preciosa, essa pedra preciosa que nós temos dentro de nós é o coração de Deus. Então, por isso que eu digo, tenha um coração voltado para o Senhor. Então, hoje eu quero falar, eu vou falar sobre o início da Bíblia, né, que eu estou lendo muito, a Segunda Aliança. Eu não terminei de ler ainda toda, quero ler umas 3 ou 4 vezes, quero explicar muito isso para você. Eu tenho certeza que Deus vai me dar vida em abundância para eu explicar isso para você. Nem que eu fique velhinho, mas eu quero terminar minha vida falando do Senhor, falando da palavra do Senhor, porque a palavra, como eu já te falei, a palavra do Evangelho é a palavra de Deus. Então, e hoje eu vou ler pela primeira vez, eu vou fazer uma ilustração aqui, tentar para você uma ilustração sobre o coração de Deus. E esse coração de Deus está em Gênesis, logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo da Bíblia, né? Então eu vou ler para vocês hoje, Gênesis capítulo 1, eu vou ler todo o capítulo, né? O capítulo 1 ele vai do versículo 1 até o versículo... ele vai até o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 31. Então são 31 versículos no capítulo todo de Gênesis para você, para que você entenda aqui você vai ver o coração de Deus, né? O coração de Deus. Então, começar pelo versículo 1. A criação. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa.
e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio o amanhã, encerrando o primeiro dia. Então disse Deus: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com semente. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com semente. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio o amanhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu, para separar o dia da noite, e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Então, vamos só parar aqui nesse versículo, nesse versículo de 16, né, ao 18, que fala que Deus criou, né, algumas Bíblias falam de luzeiros, né, mas criou os dois planetas, né, que são pequenos planetas, são planetas também, né, que criou, que foi o planeta Sol e o planeta Lua. Então a Lua, o Sol para iluminar o dia é maior, ele é mais potente e mais poderoso. E a Lua para iluminar a noite, fazendo com que a noite seja mais calma, mais tranquila, quando você vai lá. E as estrelas para refletir o brilho da Lua. Porque quando já pensou, você está, digamos que, aqui nas grandes cidades as pessoas não fazem isso, porque as pessoas não têm tempo, né? É aquele corre-corre muito grande e ninguém tem tempo de apreciar a natureza. Mas no interior o povo tem. Então no interior é o dia do sol, ninguém olha muito para o sol, porque o sol reflete o dia do trabalho. Então você está ali na roça, na labuta, né, no seu trabalho, e o sol tinindo, caindo nas suas costas, e você se protegendo dele, né, vaqueiros mesmo colocam aqueles gibões de couro, né, estão lá na luta, na lida na fazenda, né. O plantador também, o agricultor está lá também com chapéu grande de aba, né, para se proteger do sol. Mas à noite não. À noite, quando o trabalhador chega à noite, vai para casa, toma um banho, janta, coloca aquela roupa de noite, aí ele senta na varanda da casa ou do lado de fora, coloca uma cadeira, e quando está aquela noite de luar, ele vai contemplar aquilo ali. Então, essa contemplação é feita aqui por pessoas simples, pessoas humildes, que estão na roça, que estão na cidade do interior, né? Casais de apaixonados também, porque eles têm outra visão, né? Ele está namorando, está curtindo, e ele vai curtir na luz das estrelas, né? Então, a noite ela é mais tranquila, a noite ela é para você contemplar a natureza, ou seja, contemplar a Deus. Na verdade, a noite é para contemplar a Deus, né? Que a gente entenda isso, porque é muito bom quando você chega de noite, você tem ali o seu momentinho com Deus, você se ajoelha no pé da sua cama, ou no sofá, ou em qualquer canto da sala. Não precisa se preocupar que Deus te escuta onde você estiver. Não precisa você ter lá um altar, um lugar específico, não. Você pode até ter, mas não use isso como aquilo ali, Deus só está ali, não. Deus está em todo lugar, Deus está em todo momento, Deus está no lugar que você o chamar, e o exaltar, e o clamar, ele vai estar com você, ele vai estar com você. Então,
A noite é esse momento que você pode tirar para contemplar a Deus, né? Para você estar na presença de Deus, como Adão fazia quando Deus criou Adão. Eu vou chegar lá agora, vai continuando. Então, a noite passou e veio o amanhã, encerrando o quarto dia. Então disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voe as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou e falou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: façamos o ser humano. Olha, aqui já mudou. Deus disse tudo na palavra dele de haja, aconteça, decreto, né? Obedeçam, né? Obedeçam criaturas, obedeçam aves, plantas, e todo o reino animal, todo o reino vegetal, né? E todo o reino mineral. Deus disse: haja, haja. Deus deu uma ordem, Deus decretou, né? Foi ordem suprema, ordem celestial, e todas as coisas aconteceram pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi forte o suficiente, poderosa para criar todas as coisas. Mas quando chegou aqui no homem, aqui, né, no sexto dia, então Deus disse: façamos o ser humano. Façamos, o que significa? Né? A Bíblia fala, muitas religiões falam, e todo mundo interpreta assim, a Bíblia também fala também, que o homem veio do barro. Isso quer dizer que Deus pegou aquela porção de barro, colocou água, amassou. Você já viu o pedreiro quando vai fazer a massa para rebocar uma casa e aprontar a casa? O pedreiro prepara toda a massa, né? Ele coloca... Hoje não, porque tem outras misturas no meio, às vezes é um simples cimento só para dar uma liga e juntar. Mas antigamente, as casas eram feitas totalmente artesanal. Era o quê? Era madeira e barro. Então o homem naquela tempo usava a madeira, logo no início usava mais árvore, né? Depois veio telha, né? Depois inventaram telha também, mas antes não tinha telha. Antigamente as casas eram tipo umas palhoças. Era madeira, né? Galhos de coqueiro, né? Eu cheguei a morar assim na época da minha avó, bem lá no começo, há uns anos atrás, né? Não tem tantos anos assim. Eu morei em casa que era coberta de palha de coqueiro. Então era palha de coqueiro, era aquelas varas, né? E se amarrava ela toda com coisa do coqueiro mesmo, né? Tirava aqueles fios do coqueiro, amarrava, fazia o gradeado, depois pegava a massa, né? O barro com água, só com água, não tinha mais nada de que isso, era água e barro, né? A gente procurava aquele barro específico que dava uma liga boa, acabava rebocava a casa, pronto. Eu cheguei a morar numa casa assim. Eu e minha mãe chegamos assim, e na verdade o barro era tão pouco que não deu nem para fazer a casa toda, nós fizemos só metade da casa. Nós morávamos numa casa no início, que era a mamãe, meus filhos, meus irmãos, né, os filhos, todos nós, e meu pai, infelizmente, que Deus já levou, que ouça, que ele não ouça, mas não estou condenando meu pai nem nada, mas meu pai era viciado em cachaça, bebia muita cachaça, então ele era totalmente irresponsável. E a mamãe e eu tivemos que rebocar a casa, minha mãe trabalhava de empregada doméstica, foi uma vida muito sofrida, né? Mas graças a Deus passamos, eu não gosto nem de lembrar, nunca falei esse testemunho aqui para vocês, como eu estou falando agora, né? Então nós morávamos em casa feita de barro e o telhado era palha de coqueiro, né? Porque telha já era uma coisa de rico, mas tinha telha, né? Tinha telha, as telhas de cerâmica, né? Hoje não, hoje casa é concreto, né? Hoje é coisa diferente. Então aqui no versículo 26, né? Já no 26, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, aqui Deus já deu toda a autoridade ao homem. Então, o poder que Deus tinha, às vezes muita gente hoje, religiosos, né, e algumas igrejas pregam que nós temos o poder de Deus, que nós somos poderosos, mas muita gente não acredita, né? Por exemplo, Deus nos fez, através do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado, nos constituiu hoje, na nova aliança, que somos profetas. Temos o poder da palavra. Mas tem muita gente que prefere profetizar coisas ruins, né? Prefere profetizar maldições, né? Pessoas são incapazes de desejar coisas boas para aquelas pessoas. E quando as pessoas têm qualquer tipo de litígio, qualquer tipo de conflito entre si, aí já passam a amaldiçoar, já quer matar, já quer esfolar. Então, essas pessoas também ficam aprisionadas nessas maldições. Porque não existe mais maldição. Jesus Cristo já levou tudo na cruz. Mas, infelizmente, as pessoas preferem hoje viver... Quer dizer, ter coisas boas, né? Quando tem coisas boas com ele que acontece, Deus me deu isso, graças a Deus, ele fala isso. Mas no mesmo momento que ele está dizendo graças a Deus pelo que tem, o outro lado, às vezes, ele está amaldiçoando outras pessoas, porque às vezes não tem, porque às vezes está lá dando trabalho para ele, porque está pedindo as coisas a ele. Então, tem pessoas assim, infelizmente tem. E essas pessoas, às vezes, têm dinheiro, mas não são felizes. Essas pessoas, às vezes, têm posses, mas vivem em tormentos, né? Enquanto tem muitas pessoas que vivem livre, né? Que vivem satisfeitas. Eu mesmo, graças a Deus, eu não sou rico, não tenho riqueza aqui na terra, né? Mas graças a Deus, quer dizer, não tenho riqueza, sim, financeira. Mas graças a Deus, hoje eu vejo que Deus me deu uma riqueza muito grande, que é meus filhos. Meus filhos são as minhas sementes que eu tenho. Graças a Deus, hoje, cada um está caminhando o seu caminho, cada um está trilhando o seu caminho. Claro que cada um tem uma ideologia diferente, cada um tem um ensinamento diferente, porque a gente que é pai, muitas vezes você não pode doutrinar seu filho no começo do primeiro ano até ele ficar barbado, até porque também a gente trabalhou muito, e aconteceu isso comigo, eu trabalhei muito, muitas vezes deixei meus filhos abandonados, né? Não tinha o entendimento de me dedicar totalmente a eles, mas graças a Deus, Deus os guiou, o Espírito de Deus que habita neles os comandou, e graças a Deus eles estão debaixo da minha bênção. Eu tenho sempre abençoado meus filhos, graças a Deus meus filhos são felizes, né? Com o pouco que eles têm, são felizes, né? E eu fico feliz porque a minha maior herança é essa. Graças a Deus hoje eu tenho minha vida aqui, graças a Deus Deus está me dando suprimento, né? Depois que eu entendi mais o que é você ter um coração para Cristo, eu entendi tudo do que o que nós somos, não somos nada. Nós dependemos do Senhor. E quando você declara seu coração para Deus, e quando você começa a trilhar nesse entendimento, as bênçãos já vêm sobre você, Satanás sai da sua vida, toda maldição ela sai de você, e aí você passa a viver num outro patamar, você está numa outra esfera celestial, entendeu? Porque tudo que acontecer, mesmo de ruim, não vai te abalar, porque você sabe primeiro que não é de Deus. E muitas vezes você sabe que às vezes são coisas produzidas às vezes por você mesmo, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas ideologias, pela sua crença, que às vezes não tem uma crença correta, às vezes a sua crença é misturada. Meu irmão e minha irmã, eu vou te falar, nós temos um só Senhor, servimos a um só Deus, só um só Deus, e vivemos a um só Senhor. Só que hoje na nova aliança nós temos que crer que temos Deus, o nosso único Deus é dividido em três partes. Ele é triuno, que tem o Deus Pai, que é juiz, que nos julgará um dia, estaremos na presença dele para sermos julgados. Um Deus Salvador, que é Jesus Cristo, que levou nossos pecados e maldições na cruz. E o nosso coração, onde habita o Espírito Santo. Se você usar o seu coração da maneira correta, o Espírito Santo vai estar dentro do seu coração. Se você não usar da maneira correta e você insistir nas coisas, o Espírito Santo continua em você, mas o seu coração quem está dominando é o demônio. Não é o Espírito Santo. Mas por quê? Porque você deu legalidade para isso acontecer. Então as coisas de Deus não é automático assim. Claro que todos nós somos criação de Deus. Claro que hoje nós somos filhos de Deus. Claro que Jesus pagou os pecados de todos os homens. Os 8 bilhões de pessoas que tem hoje no planeta estão pagos. Mas é nós mesmos que damos legalidade para o demônio agir. Né? Por quê? Porque ele vem colocar dúvidas nas nossas cabeças. Ele vem colocar, mas se você é filho de Deus, por que você está fazendo isso aqui? Por que você está errando aqui, ali? Não. Você diz assim, é mesmo, né, Satanás? É mesmo. Você está certo. Pronto.
Você deu legalidade para o diabo. Mas, quando você declara, tá certo, Satanás, eu caí, eu realmente vacilei, eu errei, eu enganei, eu menti, eu matei, eu roubei, eu traí. Mas quer saber de uma coisa, Satanás? O meu Senhor Jesus Cristo já pagou todos os meus pecados. Por isso eu não tenho mais dívida. Eu não tenho dívida nem passada, nem presente, nem futura. Pronto, Satanás, ó, desaparece igual aquele, sabe aquele desenho animado onde o anjinho do bom e o anjinho do bem, aí quando o anjo do bem fala mais alto do que o anjo do mal, quando sua mente dá razão ao Espírito Santo, o Satanás desaparece da sua vida. E aí você vai viver feliz, porque você vai ter só o Espírito de Deus agindo em você. Você está dando legalidade para Deus, está dando legalidade para o Espírito Santo te dominar e dizer assim: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada me faltará, então fica nas tuas mãos. Aí ele vai te guiar e vai te levar para outras esferas celestiais poderosas. Então, isso é o que quer dizer você ter um coração para Deus. Você não deixar seu coração ser dominado. Você não deixar o seu coração ser enrijecido, duro, né, cruel. Você tem um coração bom, tem um coração de Deus, porque Deus tem um coração bom para nós. Então, continuando, versículo 28, né? Eu falei aqui até o 27, né? Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra, e todas as aves frutíferas, para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Então, aqui o sexto dia, Deus encerrou toda a criação. Toda a criação. Os pequenos animais, as águas, as árvores, as plantas, os animais. E Deus falou para Adão que agora na terra teria frutos, né? Que o homem come frutos. Tá certo que hoje também comemos algum tipo de vegetais, né? Alguns matos, que são as hortaliças, né? Mas Deus deixou para nós nos alimentarmos. Então Deus disse que você pode comer aves, você pode comer animais, você pode comer tudo. Aqui já mostrava, né? Mas depois o homem resolveu instituir outras coisas, né? Que não era de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, fica na paz. Jesus Cristo falou, já na segunda aliança, que não é o que você come, o que você bebe, o que você usa, o que você faz, aonde você vai, que o faz pecar. O que faz pecar é o que sai da sua boca. Porque quando sai da sua boca, sai diretamente do seu coração. Sai o que o seu coração pensa. Infelizmente, essa pegadinha a gente não consegue. É muito difícil você vigiar o suficiente para que não saia alguma coisa da sua boca. Porque nós somos profetas. Jesus falou isso porque justamente ele nos fez profeta. Então tudo que sai da sua boca, de ruim ou de bom, é profecia. É profetização. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou aqui para declarar na sua vida e profetizar na sua vida que se você tiver um coração contrido, se você tiver um coração abençoado, se você deixar o Espírito Santo te reger, te mover, te guiar, eu tenho certeza que você vai colher das melhores profecias que Deus deixou aqui na terra. E Deus, ele aqui, é como que as profecias de Deus aqui, quando Deus falou aqui, quando Deus falou, aqui, no versículo 29, então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas, para que eles sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, e aos animais que rastejam pelo chão. Assim aconteceu. Então, aqui Deus profetizou que tudo isso era seu. Deus deu a autoridade para que o homem dominasse sobre todos os seres humanos, né? Aqui mesmo tem, né? Quando Deus disse para o homem que ele tem autoridade de dominar, o homem domina sobre todos os animais, selvagens, marinhos, né? E o homem hoje se tornou o maior destruidor também desses animais, né? O maior destruidor, porque o homem, ele não só satisfaz em se alimentar, mas ele destrói, ele mata. Tem gente aí matando por diversão. Você viu o caso dos caçadores?
né? Tem pessoas que gastam milhões, né? Como passou recentemente uma reportagem dos americanos que vão para aqueles países da África matar só por esporte. Só por esporte. Então, isso aqui é para você ver o quanto o coração de Deus é gracioso. O Espírito de Deus é em nós. Deus aqui, quando ele fez Adão, Deus já colocou um Espírito. Quando Deus, aqui eu estava falando que Deus, aqui, quando Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, Deus pegou o barro, moldou e fez o homem. Agora, para esse homem ganhar a vida, todos os animais, todas as aves, tudo que aconteceu, Deus disse, apareça, façam-se, pronto, foi ordem de Deus. Mas o homem não, Deus pegou o barro e fez o homem. Deus fez o homem conforme a imagem e a semelhança do Senhor. E quando Deus fala aqui, né? E aí Deus soprou o espírito no coração do homem, né? Eu estava lendo a reportagem do coração, né? O coração é um órgão que, apesar dele estar vivo dentro de nós, mas ele fica vivo também fora de nós. Ele fica vivo. Tem alguns órgãos como os rins, fígado, eles aguentam também ser transportados, inclusive até muitas horas. O rim parece que é 12 horas, o fígado também é 10 horas. O fígado, inclusive, ele se regenera. Se você tirar só um pedaço do seu fígado e doar para outra pessoa, você vai continuar vivendo. Ele vai regenerar novamente. E aquele pedacinho colocado na outra pessoa vai crescer também. Você entendeu? Mas esses órgãos, eles sobrevivem ainda porque eles não morrem completamente o tecido. Mas o coração não. O coração é um músculo, ele se movimenta, ele tem vida. E o coração, eles colocam o coração, tira de uma pessoa que morreu ou uma pessoa que doou, e eles pegam, botam lá nos líquidos especiais e transportam por até 4 horas de relógio. E por isso que avião, os transportes de órgãos tem que ser transportado por avião bem rápido. Né? Em 4 horas de relógio você vai para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Então, já é lei, as aeronaves, as empresas aéreas, tudinho já tem que receber, isso é lei, é decreto do governo. Então, o coração ainda sobrevive 4 horas e vai viver e bater no peito de outra pessoa. Isso é o Espírito de Deus. Deus soprou o Espírito de Deus em nós, em todos nós. Só que esse Espírito ainda, na verdade, esse Espírito já era para ser o Espírito da nova aliança. Mas o homem do passado tempo depois quis a lei. Né? Mas é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já habita desde quando Deus fez o homem. Então, isso aí mostra o coração de Deus. Sim, mas aí, vou te falar, aqui no versículo 26, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Olha o que Deus falou aqui. Deus falou aqui como que fosse no plural. Por que Deus deu o Espírito? E Deus sabia que o Espírito nunca ia ser amaldiçoado, o Espírito de Deus. Por quê? Tudo bem que o primeiro Espírito de Deus, né, que ele deu antes da lei, mas depois veio a lei. E aí as pessoas passaram a ter um Espírito da lei. Mas Deus aqui já estava apontando que viria, né? Que Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia que Satanás ia dominar essa terra. Que hoje Satanás é chamado de príncipe desse mundo. Esse mundo hoje, a Bíblia fala que ele jaz no maligno. Deus sabia disso. Mas Deus já preparou um homem, um Deus, que iria ser homem. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é profeta e sacerdote. E a linhagem dele nunca tem fim. Ele é descendente do rei Davi. Rei Davi e todos os familiares antes dele também foram pecadores. Cometeram pecados horríveis. Mas eles tinham um coração para Deus. Porque Deus é assim. Você hoje tem o seu coração para Deus. Aí amanhã depois você muda. Deus não vai ficar com raiva de você. Deus não vai te amaldiçoar e nem vai te castigar. Não, Deus dá um tempo para você voltar de novo. A Bíblia fala que quando a gente volta para amar o primeiro coração, você está fazendo o que muita gente faz hoje. Você decai da graça, depois você vem para a graça de novo. Deus não vai, Deus quer ver até o ponto que você vai. E no momento da sua morte, o problema todo é que até você morrer, vamos ver onde é que vai estar seu coração. Se o coração vai estar em Deus, em Cristo, Jesus hoje, ou se o seu coração vai estar no mundo. Então você só pode amar a um Senhor. Você não pode amar a dois. Você não pode amar a Deus e amar Mamon. Mamon é o mundo. E Mamon tem muitas armadilhas para você amar ele. Ele te usa muitas armadilhas. É dinheiro, é drogas,
é traições, é ganância, é todo tipo de coisa, é poder aqui na terra. Isso é coisa de mamão. De Deus não. Você ter um coração contrido para Deus e amar a Deus é você saber que você depende dele. Então Jesus Cristo hoje é o nosso Salvador. Então nós dependemos de Cristo. Tem muita gente aí que está dependendo aí, que vai ler a Bíblia, né? E vai falar. E todo mundo conhece as coisas do final das coisas, que está lá em Apocalipse. Isso já está escrito. Não vai ser escrito, já está escrito. Mas tem muita gente que crê que esse mundo, é o que nós temos de vida, é só o que tem nesse mundo. Que depois não vai ter nada. Meu irmão, minha irmã, olha, o depois é cruel. O que está escrito lá vai ser daquele jeito. Satanás e seus demônios serão jogados no lago de fogo e enxofre. Virá o rei de novo aí. O rei da glória voltará. Jesus Cristo voltará como rei. E todo olho verá. Vai ter grandes avivamentos, vai ter ranger de dentes. Pessoas vão mudar de uma hora para outra. Agora você acha que aquela pessoa, no final de tudo, que vê Jesus mudar e disser assim, não, eu quero seguir o meu Senhor Jesus Cristo, você acha que ela vai ser analisada, comparada? Não, vamos aqui, você agora que entrou, às vezes vai ter aquele crente, aquele evangélico que já está 30 anos, 50 anos antes daqueles que vão se converter naquele dia. Não, meu irmão, aqueles que se converterão naquele dia estarão também debaixo do mesmo sangue, estarão também debaixo do mesmo céu, estarão debaixo do mesmo Senhor. Então aqueles também serão salvos. Pode ser que eles não tenham galardão muito grande, porque a Bíblia fala que quem persevera no Senhor vai ter o seu galardão. O julgamento que teremos perante Deus, quando Jesus nos levar, vai ter um julgamento, mas vai ter o julgamento dos crentes. E o julgamento dos crentes, meu irmão e minha irmã, não é para te condenar, é para te dar galardão. A Bíblia fala que alguns governarão sobre uma cidade, outros sobre 2 cidades, outros sobre 5 cidades, alguns até sobre nações. E vão governar sobre nações que estão aqui com pessoas vivas, na carne. Você não vai governar sobre anjos, não. Você não vai governar sobre os crentes que já morreram, não. Sobre os irmãos que já morreram, não. Você vai governar sobre os que vão estar aqui na terra. Eu não sei, mas eu acho que todos esses planetas que estão nessas constelações aí são planetas que Deus irá colocar a vida lá. E dessa vez você vai ser colaborador. É você que vai falar. Você vai ser super poderoso. A Bíblia fala que iremos ter um corpo glorificado. Teremos poderes maiores do que outros anjos. Os anjos nos servirão. E Deus falou aqui que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, né? Criou a sua própria semelhança, homem e mulher. Então, nós iremos ter poder como Deus, mas serviremos a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu acho que essa terra, nós estamos vivendo aqui, estamos vivendo um grande aprendizado, estamos sendo treinados. Por isso, deixe o Espírito agir em você, haja conforme o Espírito. Tudo que o Espírito te orientar para você fazer, faça. Às vezes pode não ser uma coisa boa, às vezes você vai ter um determinado sofrimento, mas isso é para a tua edificação. Isso aí você está sendo treinado. Porque Deus vai te usar. Deus vai nos usar. Porque a Bíblia fala que nós seremos rei. Jesus é o nosso rei, rei dos reis. Mas nós vamos ter encargos. Não acredita naquelas coisas que o pessoal fala, não, mas o céu, você vai lá, tá o anjinho todo mundo de branco, com as asinhas batendo, todo mundo tocando harpa, uma vida assim totalmente, parece até uma coisa muito assim, sem graça, né? Uma coisa muito careta, não. Deus tem propósito para você e para mim. Propósito grandioso. Você vai ter muito trabalho no reino celestial. Não pense que aqui você vai viver, quando você estiver nas mansões celestiais, você vai ter uma vida monótona, não. Pacata demais, não. Você vai trabalhar. Talvez Deus te mande num planeta desses aí. E lá você vai comandar as outras habitações. Talvez você lá será o Deus daquela região. Mas todos nós que somos imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus fala aqui no capítulo, nós, né, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, a nossa semelhança a nós, isso quer dizer que aqui Deus já está apontando o seu Filho, Jesus Cristo. Deus já está falando para você que Ele virá, Jesus Cristo virá, e Ele derramará todo o seu sangue por todos os nossos pecados que não damos conta de pagar. Então, isso quer dizer que Deus não está preocupado com o nosso pecado. Quando Deus, aqui no início, criou o homem, Ele já está dizendo, olha, eu e meu filho estamos aqui, meu filho vai ser enviado, e você não precisa se preocupar, porque o seu pecado, suas maldições serão cravadas na cruz. Ele será morto, será entregue aos verdugos, aos
fariseus, aos gentios, aos ímpios, para morrer em seu lugar. Então toda a nossa dívida já está paga. Então, meu irmão, creia, toda a sua dívida já está paga. Paga por quem? Jesus Cristo, seu irmão, seu Senhor, seu Rei, que governará toda essa terra e governará por toda a eternidade. E você será co-participante de toda essa herança que Deus deixou para o seu filho. Você entendeu? Então, o coração de Deus já está sendo mostrado aqui. O coração da primeira e da segunda aliança já está sendo mostrado aqui através de Deus e Jesus Cristo. Porque aqui